Salve Maria a todos, tudo bem, caríssimos? Hoje nós vamos continuar os vídeos sobre a Bíblia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o cânon bíblico e a autoridade da Igreja. A formação do cânon bíblico foi um processo guiado pelo Espírito Santo através da Igreja. O Antigo Testamento desenvolveu-se ao longo de vários séculos. Três etapas principais. Primeiro, o Pentateuco, que são os 5 livros que Moisés escreveu, formou a base fundamental da fé judaica, que é a Torá. Em seguida, foram incorporados os profetas, incluindo os livros históricos e proféticos. E, por fim, os escritos foram reconhecidos entre os séculos 2 e 1 a.C. Tem uma diferença importante no Antigo Testamento entre os católicos e os não católicos. Aí a gente vê os judeus, os protestantes, os chamados deuterocanônicos, que são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, o Eclesiástico, o livro de Baruque e os 2 livros dos Macabeus. É interessante que, por exemplo, os livros dos Macabeus, os judeus não aceitam como canônicos, porém eles têm até uma festa para comemorar a vitória dos Macabeus. Os livros deuterocanônicos, eles são citados no Novo Testamento também. Então, é interessante que os apóstolos não sentiam nenhum problema em citar os livros deuterocanônicos, mas os protestantes, eles chamam de apócrifos. Mas a Igreja sempre os aceitou. Esses livros, eles a princípio eram aceitos pelos judeus da diáspora, fora de Israel, fora da Terra Santa, da Palestina, e foram incluídos na Septuaginta. Na Septuaginta a gente depois vai fazer um vídeo só sobre ela. E eles foram sempre reconhecidos pela Igreja como livros inspirados. A questão da sola escritura, a de Lutero, que somente a Escritura é a fonte de fé, e não a tradição, mas a Escritura, que é a fonte de fé, e as duas fontes de fé, elas devem ser interpretadas pelo magistério da Igreja, e pelo magistério perene da Igreja, pelo magistério constante da Igreja. O depósito da fé, ele foi dado de uma vez só para a Igreja, e aí o que acontece? Esse depósito da fé, ele que contém as Sagradas Escrituras, mas contém primeiramente a tradição, com T maiúsculo, ela é interpretada pela Igreja, ela sempre foi interpretada pela Igreja, sempre em todos os locais e por todos. É a regra de São Vicente de Lerrans. Por quê? Por que isso? Porque a sola Escritura, ela tem um problema, porque cada protestante com a Bíblia debaixo do braço, ele é uma igreja. Cada protestante com a Bíblia debaixo dos braços, ele é uma igreja. Porque cada um vai interpretar de uma maneira própria. Então, o máximo que eles fazem é congregar e aceitar a interpretação de um pastor. Então, aí o que acontece? Às vezes a gente vê muito protestante falando, a gente vai conversar com algum protestante, o protestante fica na dúvida a respeito da interpretação, que a gente sabe por causa que a Igreja nos explicou, e aí eles falam pra gente às vezes assim, eu vou conversar com meu pastor e depois a gente conversa novamente. Então, quer dizer, quem que dá a interpretação deles? O Papa, o magistério da Igreja, os bispos, que é a Igreja que ensina, eles não podem dar a interpretação certa das Sagradas Escrituras, não. Mas o pastor deles, que não sei, talvez seja mais inspirado pelo Espírito Santo na cabeça dessa gente, vai dar a interpretação mais verdadeira. As Escrituras são claras sobre a autoridade da Igreja. Eu faço aqui algumas citações só para ser bem claro como que a sola Escritura ela vai contra a Escritura. Somente as Escrituras vai contra as Escrituras. Então a gente tem, por exemplo, Atos 8, 30 e 31, nos mostra que a interpretação requer orientação. Como poderei compreender se não houver alguém que me explique? É o que o encarregado da rainha de Candance fala para um dos discípulos. Ele pede a explicação. A carta de São Pedro, apóstolo, ele fala que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. A carta a São Timóteo, de São Paulo, ela declara que a Igreja é coluna e fundamento e firmamento da verdade. Então, se ela é coluna e firmamento da verdade, ou seja, ela é a base da verdade,
verdade, então cabe a ela explicar o que é verdadeiro. Em Mateus, São Mateus, né, Cristo estabelece a autoridade da igreja. Quem não vos ouvir, ou quem não ouvir a igreja, considere-o como um gentio. Isso daí está em Mateus capítulo 18, versículo 17. Em São João 16:13, Nosso Senhor promete o Espírito Santo que vai ensinar à igreja toda a verdade, toda a plenitude da verdade. Então, é dado à igreja a interpretação. E cabe à igreja saber o sentido exato das Sagradas Escrituras. A igreja dos primeiros séculos sempre confiou na tradição e sempre confiou no ensinamento dos papas, dos bispos, para interpretar as Sagradas Escrituras. Não qualquer indivíduo sair explicando. Pior que quando acontecia qualquer indivíduo sair explicando, normalmente ocorria heresias, né? Mesmo que fossem padres, sacerdotes, mas o Espírito Santo foi dado para a igreja e para a igreja que ensina, ou seja, para o Papa e para os bispos em união com o Papa. Então é importante a gente ter isso em mente, porque a gente, se quer carregar o nome de católico, a gente tem que manter a fidelidade ao magistério de sempre da igreja, porque ela é a única intérprete autêntica das Sagradas Escrituras. A interpretação separada da autoridade da igreja, ela, além de ser errônea, né, ela é protestante realmente, de fato. A gente deve, talvez, ter em mente o seguinte: a virtude, ela está no meio. Claro, por exemplo, que quando a gente fala, por exemplo, da virtude da caridade, uma virtude teologal, a virtude teologal não. A virtude teologal da caridade, a virtude da caridade é amar a Deus. A medida de amar a Deus é amá-lo sem medida. Então, aí o que acontece? A virtude da caridade, a gente deve ter cada vez mais amor a Deus. Então, é uma virtude que ela tende para o infinito. Melhor seria, se Deus, por ser infinito, se nós amássemos a Ele de maneira infinita. Como nós somos seres finitos, isto é impossível para nós, mas sempre é possível que nós amemos a Deus de uma melhor ou maior maneira. Agora, as virtudes cardeais, elas têm um meio delas, in medio virtus. Então, o que acontece? A gente deve sempre tomar cuidado com a sola Escritura, com somente a Escritura, não, porque o Espírito Santo me ilumina e eu que interpreto a Sagrada Escritura, e a gente deve ter cuidado de desprezar a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, ela é dada para nós. É claro que ela é dada através da igreja. É claro que a interpretação legítima daquilo que a gente está lendo é dado pela Santa Madre Igreja, pela Santa Madre Igreja. Então, mas não quer dizer que a gente não possa ler a Bíblia. Pelo contrário, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Isso daí diziam os santos padres. Se não me engano, agora é São Jerônimo que fala isso. Então, a gente pode e deve ler a Sagrada Escritura. E como num vídeo anterior eu falei a respeito da Lectio Divina, a gente pode e deve usar a Sagrada Escritura como meio de oração. O livro dos Salmos, por exemplo, é o livro oficial de oração da igreja. Ele é usado tanto na missa quanto no ofício divino para ser rezado. Então, a gente deve ter um equilíbrio em relação à Bíblia. Nem a gente achar que a gente está interpretando a Bíblia por nós mesmos, cair no erro do protestantismo, quanto a gente desprezar as Sagradas Escrituras. Então, o católico médio, o católico de educação média e tudo, ao menos o livro dos Evangelhos, é bom e é para a vida dele ler e conhecer a história sagrada. É claro que assim, eu não estou falando aqui que nós todos devemos ler a Bíblia inteira, que todo mundo. Às vezes a pessoa, por exemplo, não tem um grau de instrução tão grande, tudo, e algumas passagens bíblicas, elas são dificultosas. Se elas não forem bem explicadas pela igreja, bem explicada por um padre bom, por um padre tradicional, pode causar grandes erros.
que são os erros que os protestantes normalmente caem. Mas o católico médio, por exemplo, o livro dos Salmos e o livro dos Evangelhos, todo mundo deveria ler. Isso daí, ler e meditar. Ler e meditar e saber para a vida de oração, principalmente os Salmos e os Evangelhos. Mas, para quem for possível, a leitura da Bíblia toda também. Claro que lendo ela numa versão católica, com comentários, e surgiu qualquer dúvida a respeito daquilo que está sendo lido, procurar a autoridade da igreja para que seja explicado para o fiel o que a igreja, o que Deus, através da igreja, ensina naquela passagem. Porque as Sagradas Escrituras nada é mais do que o depósito, uma parte do depósito da fé, dado à igreja. Então, cabe à igreja explicar isso daí, como cabe à igreja também manter a tradição com T maiúsculo. Então, pessoal, é isso daí. Caríssimos, fiquem com Deus. Nossa Senhora guarde a todos. Até o próximo vídeo. Salve Maria.